E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer a resolução da prova do Enem de 2019? Bom, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, onde resolvemos já 5 questões, e nesse vídeo vamos resolver mais 5 questões de Química. Bom, é muito importante que vocês resolvam a prova do Enem para se ir familiarizando com a prova, beleza? Bom, se você tem gostado do vídeo, curte aí, compartilhe com seus amigos, beleza? Então vamos lá. Temos a prova do Enem uma seguinte característica: nos últimos 3 anos tem caído muito sobre forças intermoleculares. Isso é importante que você tenha ideia do que se trata essas forças intermoleculares. Bom, podemos fazer uma pequena revisão nessa questão e aí também ajuda já um entendimento um pouquinho maior. Então vamos lá. Um experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa é realizado da seguinte forma: adiciona-se um volume de etanol, um copo de vidro, e em seguida uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade, que atrai no sentido oposto, como mostra a imagem. Para a parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido no papel, pelo papel. É interessante que dá para fazer isso também com água, tá? Mas a água vai demorar um pouquinho mais, o etanol vai ser um pouquinho mais rápido. Do ponto de vista científico, o que explica o líquido e a evaporação do líquido? O que explica o movimento do líquido? Item A, evaporação do líquido. B, diferenças de densidades. Reação química com o papel. Capilaridade nos poros do papel. Resistência ao escoamento do líquido. Bom, entre esses itens, vamos entender então cada um deles. E depois eu dou uma aprofundada na questão teórica aí. Evaporação do líquido. A evaporação do líquido nada mais é do que o líquido passar do estado líquido para o estado gasoso, né? Então, não seria o caso, porque senão ele não estaria no papel. Diferença de densidade, a gente só tem o etanol, aí a gente não tem 2 solventes, né? Para a gente pensar nessa diferença. Reação química com o papel, o etanol não reage quimicamente com o papel. Capilaridade nos poros do papel? Sim, essa é a resposta. Então vamos entender como funciona e eu vou fazer aqui uma pequena apresentaçãozinha. Então olha só, imagina que eu tenho papel. O papel é feito de quê? De celulose, né? Bom, e essa celulose eu tentei mostrar aqui é um polímero de glicose. Então tem várias moléculas de glicose. A molécula de glicose 1 se junta com a molécula de glicose 2, com a 3, com a 4, com a 5 e várias moléculas numa sequência. A gente chama de polímeros, poli de vários, então polímeros, meros quer dizer partes, várias partes que se repetem, então eu tenho a celulose. Bom, o que tem de especial? O que tem de especial é que a celulose tem muito desses OHs, e esses OHs que dão uma característica para ela de polar. Se você não sabe recordar por que esse OH é polar, já te mostro já. Bom, o etanol também tem esses OHs que também são polares. Opa, então quer dizer que o etanol vai dissolver a celulose? Acaba não conseguindo dissolver, porque a molécula de celulose é uma molécula gigantesca perto do etanol. Mas ele tem interação. Então, na prática, é como se esses OHs estivessem numa superfície presa, né, que é o teu polímero, que é o teu papel. Isso se faz poros. Então, o etanol vai se andando nesses grupos por forças intermoleculares. E à medida que ele vai se andando, ele vai subindo, como se ele estivesse caminhando mesmo. Isso se chama, então, capilaridade. Agora, imagina que esse material forma poros. E esses poros realmente fosse, por isso que o termo capilar, que ele como se fossem tubinhos. E ele vai subindo como se fossem tubinhos. E aí ele vai, então, cada vez mais subindo no papel. Existem papéis que são de uma vista melhor para fazer esse tipo de capilaridade. Existem outros papéis que não ajudam tanto bem, porque depende do tipo da fibra, como foi desenhada. Por exemplo, a gente em casa gosta de um papel que a gente quer que escoe o líquido, que é o papel de filtro para fazer café. Então a gente tem furos, né, microfuros, que aí no caso o líquido vai passar por esses furos e o sólido não, por isso que a gente escoa o café desse jeito. Mas se você tem dúvida e quer saber, mas eu quero saber como que calcula, né, quais são as 3 forças intermoleculares que existem. Então a gente tem se a gente pensar em energia, tá? Então vamos colocar aqui uma questão de energia. Existem 3 forças intermoleculares. A gente tem a dipolo induzido, só conduzido
que só acontece com molécula apolar. Eu tenho a dipolo, que acontece com molécula polar. E eu tenho ligação de hidrogênio, que isso acontece com molécula polar. Ô professor, eu já sei que tem uma diferença entre polar e apolar, mas tem duas polar. Como que eu diferencio ligação de hidrogênio com dipolo-dipolo? Já que os dois são polares, aí que vem a sacada. Quando eu tiver hidrogênio ligado a FON, a gente vai ter o extremo da diferença de eletronegatividade. Então, consequentemente, a minha ligação vai ser ligação de hidrogênio, tá? Só para você ter uma ideia, imagina que aqui fosse 100 quilocalorias, aqui fosse 10, aqui fosse 1, por exemplo, tá? Então, olha só, uma interação de polo induzido, ela é muito fraca, porque as moléculas não formam polo. O A significa não, então quer dizer que não forma polo, e esse polo tem que ser por indução. Já quando a molécula já tem polo, ela tem uma certa polaridade, então ela tem uma interação maior uma com as outras. Quando ela tem ligação de hidrogênio, essa interação é muito maior ainda, né? Então a energia é cada vez maior. Ah, professor, eu não sei identificar se é polar ou apolar. O que eu faço? Bom, é simples. É só lembrar a eletronegatividade. E aí a eletronegatividade é assim: flúor é maior que oxigênio, que é maior que nitrogênio. Cloro, bromo e iodo são próximos, que é maior que enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Fui ontem no Clube Brasileiro investigar se corona pegava homem. Coronavírus. Então, olha só, quando eu tenho esses três grupos ligados a hidrogênio, ou seja, eu tenho os extremos, a ligação de hidrogênio. Quando eu tenho nitrogênio com cloro, oxigênio com enxofre, e eu vou ter uma diferença, esse símbolo é de maior, então quer dizer que esses compostos vão ser polares, mas no caso não é ligação de hidrogênio. Bom, voltando então para a nossa ideia, aqui quando a gente tem um papel, então esse oxigênio aqui está negativo, porque está puxando os elétrons para ele. Esse oxigênio está positivo. Como eu tenho oxigênio ligado a hidrogênio, eu tenho ligação de hidrogênio. E exatamente isso que acaba acontecendo, tá? Na molécula de celulose, que são ligações de hidrogênio. E essas ligações de hidrogênio, que são forças intermoleculares, elas são importantes então para esse processo de capilaridade. Voltando aqui, então eu ficaria com a resposta D, né, nessa questão, que é exatamente isso que acaba ocorrendo, tá? Capilaridade nos poros. Resistência ao escoamento do líquido, tem superfícies que assim fazem, né, uma resistência maior, mas não é o caso. Isso aí seria se o papel estivesse inclinado, o líquido estivesse escoando sobre ele. Não é o caso, tá? Ele está subindo contra a gravidade. Então, questão 1 do Enem é a resposta D. Bom, vamos para a próxima. Essa questão aqui ela fala sobre ponto de ebulição, né, sobre os hidrocarbonetos, e é de fato muito interessante, que é bem atual. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais, como, por exemplo, eles são presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, como em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas da destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Então, temos lá a fração 1, que tem uma temperatura até 20 graus Celsius, que vai ser gás predominantemente. Então, tem de 1 a 4 carbonos, né? Metano, etano, propano e butano, e as suas variações, tá? Então, a gente vai obter gás. Na fração 2, que é de 30 a 180 graus Celsius, a gente vai obter frações que são constituintes da gasolina, que são dos 6 carbonos a 12 carbonos. Professor, mas a gasolina não é C8H18? Essa é a fórmula média da gasolina e a fórmula do isoctano, que é o preferencial para calcular a octanagem, tá? Mas você tem mais carbonos e pode ter um pouco menos, tá? São frações que a gente não gosta tanto, mas acaba tendo porque o petróleo não é um material puro, tá? Como a gente está vendo aqui. Então, fração 3, de 170 graus Celsius a 290, a gente tira uma fração chamada querosene, que tem de 11 a 16 carbonos. E na fração 4, de 260 a 350 graus Celsius, a gente tem o óleo diesel, que tem de 14 a 18 carbonos. Bom, cada país tem um petróleo que tem uma característica própria, então que tem mais de um componente, menos do outro, ou mais de um e menos do outro. Por exemplo, o Brasil é um petróleo mais pesado, que o pessoal chama. Ou seja, tem compostos com uma massa molar maior, ou seja, acima dessa fração 4 aqui. Então, por isso que a gente tem bastante piche, óleo com lubrificante, óleo combustível, né?
e a gente tem pouco diesel, por isso que a gente tem que importar petróleo de outros países para fazer a destilação, para suprir essa demanda aqui de óleo diesel, que no Brasil o nosso petróleo acaba não tendo tanto. A fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas, sim, claro. As suas densidades são maiores, isso não tem muito a ver com a densidade, né? Isso tem a ver com outras características. O número de ramificações é maior, também não tem a ver com ramificação. Sua solubilidade no petróleo é maior, todos eles são solúveis no petróleo. As forças intermoleculares são mais intensas, aí sim. Quanto mais carbono eu tenho na minha estrutura, mais interação ele vai ter uma molécula com a outra. Então, se tem mais interação, apesar da que a gente acabou de ver agora, que a interação é o dipolo-dipolo induzido, que é aquela interação fraca, só que muitas interações fracas fazem com que a intensidade dessas interações moleculares sejam mais intensas. Então, logo, ele vai ter mais energia para fazer ele sair do estado sólido para ir para o líquido e do líquido indo para o gasoso. Então, consequentemente, altera o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, as forças intermoleculares são mais intensas? Sim, é exatamente essa a resposta. É interessante entender que essa questão só foi 18% dos estudantes em 2019 acertar essa questão, tá? Muitas pessoas foram para a questão da densidade. De fato, o gás de cozinha ele é muito menos denso que os demais, mas se você olhar a gasolina, o querosene e o óleo diesel, a densidade deles é muito próxima e a temperatura é muito diferente, tá? Aqui sim eu tenho uma diferença de densidade, mas os demais não acompanham, tá? Cadeia carbônica mais difícil de ser quebrada, todos são hidrocarbonetos. A ligação carbono-carbono, carbono-hidrogênio acaba sendo, a energia de ligação acaba sendo igual para todo mundo, tá? Então, no caso, seria a resposta D. Forças intermoleculares, novamente, tá aí a dica, hein? Estuda forças intermoleculares. Eu montei um vídeo lá no YouTube, tá no canal aí para vocês estudarem. Posso colocar até um link na descrição para vocês verem depois forças intermoleculares. Bom, vamos lá. Enem 2019, temos lá então a resolução da prova, questão 3 aqui assinalada. Algumas toneladas de medicamentos para uso humano e veterinário são produzidos por ano, né? Algumas toneladas são produzidas. Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo suas propriedades químicas de forma a atender ao propósito terapêutico. Após o consumo do fármaco, parte de sua dosagem é excretada de forma inalterada, persistindo no meio ambiente. Em todo o mundo, antibióticos, hormônios, anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico, em águas superficiais e de subsolo. Dessa forma, a ocorrência de fármacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres. Então, esse dado aqui foi tirado de um artigo aqui da Química Nova, ele é de 2003, né? Ele fala recente aqui, foi adaptado, mas ainda é uma preocupação em vigor. Qual ação minimiza a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos? Utilização de estercos como fertilizantes na agricultura? Esse processo aqui é exatamente para evitar o extrativismo, né? De usar, por exemplo, fertilizantes montados sinteticamente, né? Aproveitar resíduo orgânico. Então, tem a ver com essa questão lá. Ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana, isso aqui de fato ajuda uma parte, né? Porque uma questão do solo, né? Que o solo, o subsolo estar contaminado, isso tem a ver um pouquinho com rede de esgoto clandestina, coisa do tipo, mas não resolve toda a questão. Descarte dos medicamentos fora do prazo de validade em lixões. Hoje não se usa mais lixões, né? Usa-se aterros sanitários. O adequado é que não seja feito o descarte nessas vias, né? Em vias mais adequadas, hoje algumas drogarias acabam recebendo esses medicamentos fora de validade para uma destinação mais correta. Desenvolvimento, estudos e processos de ação e tratamento de efluentes. Eu acho que essa questão aqui seria o mais adequado, porque se vai um esgoto doméstico, uma estação de tratamento de efluentes, e ainda assim ele se permanece estável, talvez um processo oxidativo mais avançado pudesse ser utilizado em algumas estações para exatamente destruir, degradar esse medicamento e evitar problemas posteriores. Então, eu escolheria a resposta D. E reuso os lodos provenientes de estação de tratamento de esgoto na agricultura. Isso é uma prática que eventualmente o pessoal usa, tá? Que esses lodos têm bastante
matéria orgânica que pode ser usada aí justamente para fazer um fertilizante orgânico, tá? Seria esse o caso. Então, no caso aí seria a resposta D. Essa questão teve 51% de acerto no Enem 2019. Estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizado para auxiliar o diagnóstico de diabetes metilo, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples, consiste em 2 reações sequenciais na superfície do biochip entre a amostra do soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas e o reagente iodeto de potássio, conforme mostrado nas imagens. Bom, então eu tenho o biochip, eu tenho lá as minhas enzimas, eu tenho o iodeto de potássio. Eu coloco o soro sanguíneo, que uma vez que ele é colocado aqui, vai ter um fluxo espontâneo, que ele vai da esquerda para a direita, entra em contato com as enzimas, que formam reações sequenciais, que formam então, converte a glicose em ácido glucônico, e que esse ácido glucônico, quando reagir com iodeto de potássio, vai dar uma cor, tá? Geralmente uma cor roxinha. E vamos entender as reações. A glicose reage com oxigênio e água na presença de enzimas, forma o ácido glucônico e água oxigenada. Essa água oxigenada entra na segunda etapa da reação. Ele vai converter o iodeto de potássio, os íons de iodeto, no íon triodeto. Esse íon triodeto ele é responsável para reagir com amido, geralmente na superfície desse biochip, que vai dar então uma coloração roxinha, tá? O tipo de reação que ocorre na superfície do biochip, nas 2 reações do processo, é de qual? De análise, síntese, oxidação, complexação ou ácido-base? Bom, a reação de análise ela envolve um único reagente que forma vários produtos, que não é o caso. Reação de síntese eu tenho vários reagentes que formam um único produto, que também não é o caso. Oxidação, sim, é essa questão correta. Complexação é quando eu tenho um metal que ele vai ligar com um ligante, né, que a gente chama base, doador de um par de elétrons, que não é o caso aí. Ácido e base eu teria que ter uma espécie que doaria um H+, e outro que receberia esse H+, ou doaria o H-, que não é o caso aí também. Vamos então entender melhor essa equação. Bom, na equação 1, se a gente olhar aqui a glicose, a gente tem lá o C6H12O6. Eu calculei o número de oxidação médio do carbono. Então temos lá, o oxigênio vale -2, vezes 6, eu tenho -12. São 12 elétrons que o oxigênio quer receber. O número de oxidação -2 para o oxigênio é fixo. O hidrogênio é fixo +1. Então tem +1 vezes 2, eu tenho 12 elétrons que o hidrogênio vai dar. Essa molécula, como não tem carga, tem que ter o total de carga 0. Então se o oxigênio vai receber 12, o hidrogênio vai dar 12, então já está certo. Então o carbono tem em média número de oxidação 0. Tá? Pode ser que um carbono tenha +1, outro tenha -1, então tira a média e vai ficar 0. Ok. Substância simples, o número de oxidação é sempre 0. Bom, o oxigênio vale -2, hidrogênio vale +1. Aqui no ácido glucônico, eu tenho 2 vezes 7, eu tenho -14. Tem que dar 0 essa molécula também, o número de elétrons. O hidrogênio doa 1 só, mas são 12, então são 12 elétrons doados. Faltam 2, né? 14 com 12, faltam 2. Então esse 2 vai ser dividido em 6 carbonos. Então cada carbono, em média, tem 1/3 de carga positiva. Tá? Evidentemente, não é assim, né? Um carbono vai estar com carga positiva inteira, o outro com 0 e assim por diante. Tá? A água oxigenada tem o hidrogênio que vale +1. No caso do peróxido, sempre o peróxido, o oxigênio vale -1. Tá? Então, o que está acontecendo? O carbono sai de 0 e vai para 1/3 positivo. Então, o NOx dele aumenta, então ocorre uma oxidação. O oxigênio que estava de 0 foi para -1, quer dizer que o número de oxidação dele diminuiu, então ocorreu uma redução. Está aí uma equação de oxidação. A questão que é a C, como questão certa, que é a resposta desse item aí. Cerca de 34%, essa aqui é a questão 4, 34% das pessoas acertaram essa questão, né, no Enem do ano passado. Um valor bem baixo, né? A questão 5, ele fala sobre a glicólise, que é um processo que ocorre nas células, convertendo em glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam uma quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de oxigênio. Entretanto, em alguns casos, células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio, ou seja, faltar oxigênio ali mesmo por tanto exercício intenso.
e a glicose ser convertida em moléculas de ácido lático. Geralmente as pessoas não gostam muito disso porque isso está associado à cãibra. As equações químicas de combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir. Então essas equações estão mostrando que tanto a combustão da glicose, tanto do ácido lático, liberam energia. Muito bem. Ele quer saber o processo anaeróbico. O que seria o processo anaeróbico? O processo anaeróbico está no texto aqui. É quando a glicose é convertida com déficit de oxigênio e forma quem? O ácido lático. Então ele quer saber qual que é o valor energético de glicose formando o ácido lático. Então, para a gente entender direitinho, vamos olhar aqui. Então temos lá, glicose transformando em ácido lático. Eu tenho a equação que foi dada. Glicose mais oxigênio forma CO2 e água, 2.800 kJ de energia. Ácido lático mais oxigênio forma CO2, água, mais 1.354 kJ de energia. Isso aqui é a famosa lei de Hess, né? Então o que eu faço? Eu coloco a glicose, que está no meu reagente, e meu produto, que é o ácido lático. A glicose já está no meu reagente, então não preciso mudar nada na minha equação. Meu ácido lático está no meu produto, e aqui está no meu reagente. Então o que eu vou fazer? Eu vou inverter a equação. Eu vou escrever ela de produtos no formato de reagente e os reagentes no formato de produto. E agora eu tenho que prestar uma atenção. Eu tenho quantos CO2 aqui? 3. Para cortar com esses 6, eu precisaria que ele fosse 6. Então, que número que eu poderia multiplicar aqui? Então, eu vou fazer a inversão, né? Eu vou inverter essa equação e vou multiplicar essa equação por 2. Eu já vou fazer tudo de uma vez só, isso aí. Bom, então, eu copiei exatamente a equação anterior e já multipliquei por 2. 3 CO2, coloquei 6. 3 água, 6 água. Então aqui eu tenho ácido lático, era 1, aqui já tenho 2, tinha 3 O2, eu tenho 6 O2. E esse valor muda o sinal, porque fiz a inversão, e eu já multipliquei também por 2. E agora eu posso cancelar o 6 CO2 com 6 CO2, 6 água com 6 água, 6 oxigênio com 6 oxigênio. Então eu tenho C6H12O6, formando 2 CH3, CH, OH, COOH. E qual que é o valor? Menos 112 kJ. Esse menos significa que a energia liberada, que é um processo exotérmico. Então, libera 112 kJ de energia. Bem menos, né, do que a combustão da glicose e do próprio ácido lático. Então, olha lá. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente. Por quê? Porque a energia é menor, lógico. Porque libera 112 kJ por mol de glicose? Sim. Então, a resposta é essa. Então, a resposta é A. É menos 12 que libera, porque deu um valor negativo. E aqui os outros valores não condizem com a resposta do exercício. Bom, aí foram então os 5 exercícios, né, que eu fiz a proposta nessa parte 2 da resolução da prova do Enem. Bom, se você gostou desse vídeo, então curta aí. Se você quiser também se inscrever no canal, estou sempre colocando novos assuntos envolvendo a química e resolução, tá? Quiser deixar um comentário, fique à vontade para comentar aí como você está entendendo essas provas do Enem. E se puder, compartilhe com seus amigos que estejam estudando para a prova do Enem ou coisa afim, tá? Bom, abraços e até mais!